O Brasil está crescendo, mas a indústria reclama. O dólar está baixo, mas o Brasil bate recorde de exportação. A economia teve maior crescimento em 25 anos, mas o governo terminou o ano com déficit público e queda do superávit primário. A conjuntura econômica não está nada fácil de entender. Aí, hoje, vamos conversar com o mestre, o economista Armínio Fraga, sobre a situação atual e as perspectivas. Quando ele assumiu a presidência do Banco Central, o dólar estava disparando. Hoje a moeda americana derrete. Como lidar com os exageros do câmbio? Essa é a primeira pergunta para Armínio, diretor e sócio do Gávea Investimentos. Armínio, é isso. Você pegou dois momentos de opostos, que é 99, o dólar estava disparando, né? Quando você assumiu, no meio da confusão, e 2002, de novo, com a tensão da troca de governo. Então, você enfrentou esses momentos. Agora, se enfrenta o oposto. Como é que a gente lida com o oposto? Ou seja, o dólar que parece que não tem fundo. É uma questão complicadíssima. E, no fundo, espelha esse mundo maluco que vive ou tem uma seca total, ou tem uma enchente. Sei lá, parece que isso está acontecendo na economia também. Na economia também, extremos climáticos. No caso agora nosso, tem um lado bom, que somos nós aos poucos melhorando, o Brasil muito bem posicionado, então um grande exportador de matérias-primas, de minérios, no mundo agrícola o Brasil é a maior fronteira, agora tudo indica que vamos exportar muito petróleo, então tem um lado meio natural nosso, o Brasil também passou pela crise bastante bem, tanto comparado com o nosso passado, quanto com a maioria dos países do mundo. E nessa coisa de taxa de câmbio, tem um que está indo bem. Nós sabemos que o Brasil está indo bem, está longe da perfeição, temos um longo caminho a percorrer. Claro. Mas está indo bem e várias regiões importantes do mundo não. As grandes, principalmente, as economias maduras, estão passando por uma fase muito difícil. Então a taxa de câmbio ela é o real versus uma outra moeda, medido numa outra moeda. Então, agora, você acha que, assim, que o dólar o real está caro demais ou é isso mesmo? Eu estava conversando com o professor Afonso Celso Pastor e ele estava dizendo o seguinte: olha, o Brasil tem que se acostumar a ter uma moeda mais apreciada, mas nesse momento está exageradamente apreciada. Você acha isso? Eu acredito nisso também. O Brasil, apesar dessas coisas boas todas e outras que eu mencionei aqui rapidinho, está caro, no sentido, se você olhar uma média, quer dizer, nem na euforia, nem na depressão, nem na seca, nem na enchente, provavelmente o câmbio estaria um pouco mais depreciado, apesar dessas coisas boas todas. E isso tem impactos, tem consequências e precisa ser administrado. Agora, administrado como? Quer dizer, quais são os remédios, né? Porque, por exemplo, tem a Fiesp pedindo barreira à importação, como ela sempre pede nesses momentos, né? E dizendo que parte da importação que chega de maneira, de maneira artificial, por exemplo, produtos chineses e tal. Tem o governo tomando algumas medidas, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, medidas como aumento de imposto, aumento de medidas prudenciais do Banco Central. Quer dizer, essas coisas funcionam ou apenas... o que funciona nessa coleção? Eu tenho o meu rankingzinho. O meu é o seguinte: primeiro, nossa taxa de juros é das mais altas do mundo, se não a mais alta, de país que não está em crise de inflação. Então, nós temos que fazer tudo o que for necessário para ter uma taxa de juros mais normal aqui. Então, exige um esforço na área fiscal, provavelmente em algum momento tem uma inflação ainda um pouco mais baixa, ela anda aí se aproximando dos 6, seria melhor se tivesse mais para 4, eventualmente mais para 3, para ter um juro mais baixo, porque é irresistível para o capital de curto prazo ver um país como o Brasil. Mas você não está botando dois objetivos que nesse momento estão conflitantes? Quer dizer, para derrubar a inflação você tem que subir mais os juros. Os juros já estão altos demais, como você disse. É verdade, mas aí você tem que olhar o que está acontecendo na política econômica como um todo. Quer dizer, ao longo dos últimos 2 anos, o Brasil teve uma política fiscal, ou seja, de gasto público, de expansão, uma parte, quer dizer, um primeiro momento em função da recessão global, num segundo momento não, aí já talvez num clima de eleição.
a política... Que foi aquilo que eu falei ano passado, quer dizer, cresceu tanto, arrecadou tão mais... Apesar disso, exatamente. Então, a política vamos dizer, esquentar o que já estava quente. E depois o lado do crédito também. Por exemplo, o Brasil está tendo um crescimento natural de crédito, isso é positivo, até um certo ponto. De repente, a coisa vai longe demais. Você acha que já está se formando bolha? Isso... Você acha que já tem sinais, assim? Não muitos. Acho que talvez um pouquinho a taxa de câmbio. Eu não diria que a Bolsa está precificada como bolha. Mas se você olhar... assim, o crédito, você acha que ele foi longe demais na concessão do crédito? Porque a gente pode ter um momento de dificuldade das pessoas de pagarem isso? Porque o brasileiro nunca foi não é acostumado pelas nossas tragédias econômicas a ter financiamento. E, de repente, aumentou muito, dobrou num governo. Isso. Quem não come mel... É isso. Será que é isso? Quando come, talvez, você tem um pouco disso. O brasileiro é muito americano nesse sentido. Ele gosta de consumir, né? E também gosta de se tomar dinheiro emprestado. Só que lá é barato, aqui é caro. Então aqui, o Banco Central publica isso de vez em quando, o custo da dívida como proporção da renda das pessoas, na média, é alto. Apesar da dívida, vamos dizer, das famílias brasileiras não ser ainda muito alta, quando se olha um padrão internacional, como aqui o dinheiro custa 20%, 30% ao ano, lá fora custa 3%, 4%, acaba que custa muito caro. Então, isso, a meu ver, requer uma certa atenção, ou mais do que uma certa atenção do Banco Central. O Banco Central começou a se mexer. O que eu acho com relação... Você acha que essas medidas do final do ano passado são suficientes para evitar que esse crescimento da proporção do endividamento na renda das famílias se transforme num problema? Se isso só vai bastar, eu não sei. Mas o caminho é esse. Eu gosto desse caminho. E isso põe menos pressão na taxa de juros. É verdade, a curto prazo, os próximos movimentos de juros, tudo indica, vão ser para cima. É isso que o mercado está precificando. Você acha que já sobe agora na próxima reunião? É provável. O mercado está seguro que sim. O juro é alto e ainda vai subir mais? Vai subir mais. Mas para isso é preciso trabalhar para que ele primeiro suba o mínimo necessário para segurar a inflação e depois para que ele possa cair. Então, isso seria uma solução, talvez não instantânea, você tem razão, mas com certeza, para sair desse quadro, essa equação difícil, tem que ter uma folga. De onde é que vem a folga? De calibrar a política fiscal para não ser tão expansionista e a política creditícia também. Eu acho que o governo deu sinais que vai fazer isso, já sinalizou na área orçamentária também, é sempre difícil. Você acredita? Eu acredito. Você acha que um governo que tem dois projetos como Trem-Bala e Belo Monte, que são 2 buracos sem fundo, que você não sabe quanto vai custar no final das contas, e que a ministra que cuida do orçamento diz não vamos satanizar o gasto de custeio, esse governo está realmente disposto a cortar gastos? Eu não estou nem falando do ministro da Fazenda, que antes dizia que o déficit público não tinha a ver com inflação e agora, felizmente, mudou de ideia. A minha expectativa é que sim. Que apesar de todos esses sinais... Apesar de tudo isso, eles vão... Porque é início de governo, eles com certeza entendem a situação. Talvez uns entendam mais do que outros, mas a minha impressão é que o grupo entende. Quem que você acha que entende mais? Cada um que faça o seu julgamento. Mas eu acho que o momento é bom para fazer isso. Não tô falando... Começo de governo é bom para... Não é um manual de economia, não. É um manual de política. É Maquiavel. O mal você faz na frente para depois comprar uma certa paz. Foi o que o governo Lula fez no primeiro ano do Palocci. Até nisso o Brasil está ficando mais normal. Tem um ciclo chamado ciclo político. Os governos querem se reeleger e tentam esquentar a economia e depois eles vão se virar. Mas voltando ao juros, se permitir, outra coisa que precisa ser feita, o Brasil tem uma indústria bastante protegida. Então, a ideia de proteger ainda mais, eu acho que é uma solução tipo Band-Aid. O melhor seria fazer uma campanha de redução do custo do Brasil, que inclui muita coisa. A estrutura tributária, a burocracia, a má infraestrutura que encarece a vida das empresas. Eu acho melhor, é mais chato, é mais trabalhoso, mas seria muito melhor o governo ter assim, uma planilha gigante, mapeando todos os problemas e ir atacando um por um. Guerra de guerrilha, não tem uma grande solução. São milhares de pequenas soluções. Menos burocracia para exportar, rever, melhorar a logística. É isso aí.
mais segurança, tudo isso no fundo custa. Por que a gente nunca faz isso? Nunca sabe? Não faz, eu acho que faz. Também não quero ficar falando de um governo... Mas assim, é que o problema é o custo do Brasil, a gente tem conversado sobre isso há tempos, né? Cada vez que o dólar fica mais baixo, quando os exportadores sentem mais na pele esse problema, aí todos eles também pedem melhoria do custo do Brasil, que é o lógico. E aí fica sendo adiado. A minha expectativa, até, se quiser citar alguém, eu me arrisco a citar o ministro Palocci na posição que ele ocupa, pode coordenar um pouco esse dia a dia. Isso acontecia assim, no período que eu estive no governo, com Pedro Parente na Casa Civil, havia um modelo de gestão e eram tarefas que eram distribuídas entre vários de nós, existia uma espécie de uma planilha e cada um ia correr atrás da sua coisa. Nós tínhamos, por exemplo, um projeto para reduzir o juro bancário, chamado spread bancário. Planilha fizemos um diagnóstico, tinha lá 30 medidas. Todo mês nós apresentávamos, fazer uma prestação de contas desse trabalho. É esse tipo de coisa que eu acho que pode ser feita com relação ao câmbio. Em terceiro lugar, tem essas regras prudenciais, algumas medidas pontuais, como esses impostos sobre capital de curto prazo. Acho que isso pode ajudar, mas não resolve. E é preciso tomar um certo cuidado também, porque daqui a pouco a gente vai assustar o dinheiro de longo prazo, que para nós é fundamental. Quer dizer, o país não poupa muito se nós queremos crescer, desenvolver infraestrutura, essas coisas todas. Alguns projetos não são tão bons, mas outros são. Acho que também tem que ter alguma maneira de não assustar esse lado. Isso é o que vai ajudar a taxa de juros longa a cair, as empresas poderem atrair capital por um custo razoável e assim por diante. Tá certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco com a conversa com Armínio Fraga. Eu volto com a conversa com Armínio Fraga. Armínio estava dizendo antes do intervalo que o Brasil precisa evitar a entrada, né, de capital especulativo para derrubar muito o dólar, mas se for barrar demais o capital, a gente pode ter dificuldade de financiar o nosso déficit de transações correntes, a nossa necessidade de investimento, de poupança externa, né? Como é que a gente equilibra isso aí? Tem como falar, esse capital não entra, esse aqui pode entrar? É difícil, esse aqui é o problema. Dá para fazer alguma coisa nesse capital de curtíssimo prazo e, em geral, isso funciona por um tempo, mas depois deixa de funcionar. Eu, por exemplo, já tive a chance de conversar algumas vezes ao longo dos anos com as lideranças do Banco Central da China, que é um regime político autoritário, um país ainda bastante centralizado, eles têm tudo na mão e eles não conseguem. Nós já trocamos figurinha sobre isso. Perguntar, e aí no Brasil, vocês têm décadas de experiência com esse tipo de coisa? E aí? Mas e aí é que no curto prazo funciona e depois não funciona, porque surgem outros mecanismos. Não é isso que está por trás em última instância. Isso é assim, uma forma de se ganhar tempo, mas o tempo tem que ser usado para resolver as outras questões. O tal do custo do Brasil, eu diria, está no topo da lista junto com o juro. Agora, também teve um tempo que a gente tem que combinar com os russos, agora tem que combinar com os americanos, os europeus, os chineses, os russos e tal. O mundo está muito mais complicado, né, Armínio? Eu queria te perguntar uma coisa. Quando que os Estados Unidos vão sair da recessão? Você acha que já estão começando a sair da recessão? Os Estados Unidos estão dando sinais de saúde, mas ainda tem muita coisa lá que pode atrapalhar. Por exemplo, agora, eles tinham uma política de reduzir imposto que ia vencer. E eles prorrogaram isso. Os impostos ficaram baixos por um tempo. Isso deu um certo gás à economia. Estão jogando aquele monte de dinheiro mas estão lá. empurrando com a barriga os problemas. O que aconteceu com essa crise? Os americanos foram muito rápidos, muito agressivos e, de fato, conseguiram, por exemplo, segurar o sistema financeiro. Mas há um custo enorme, que abriram um déficit público gigante, chegou a 2 dígitos do PIB, a dívida está crescendo muito, então um problema que era privado passou a ser, de certa maneira, do setor público, mas o setor público não faz dinheiro, então daqui a pouco ele vai ter que aumentar imposto, então a gente tem um caminho pela frente. A economia americana é muito flexível, muito eficiente, das 3 grandes, fora a China, Estados Unidos, Europa e Japão, me parece que a economia americana tem condições de sair antes da crise, mas ainda vai ter um bom trabalho pela frente. Agora, a Europa sai dessa crise sem fazer uma reestruturação da dívida, renegociar com os
bancos, credores das dívidas dos governos, essa dívida? Eu penso que não. Vai ter que reestruturar? Alguns países provavelmente vão ter que reestruturar. Os que estão no topo da lista são Grécia e Irlanda. E existem no ar muitas dúvidas com relação a Portugal, eventualmente Espanha. E eles têm sido eles têm tido dificuldade em encarar isso. Quer dizer, é um problema bastante... Mas não é esquisito mesmo reestruturar a dívida de países que partilham a mesma moeda? Não vejo problema. Não? Não. Você acha que isso aí não cria uma dúvida sobre a moeda em si? É como se um estado da federação tivesse um problema e o outro não. Está acontecendo, aliás, nos Estados Unidos também. Os entes da federação... A Califórnia está mal, né? São vários, Illinois, tem vários casos complicados lá também. Então, o mundo está meio... Nós vivemos um período de muito endividamento, tanto público quanto privado. Para resolver o lado privado, os governos acabaram se endividando mais ainda. Então, mesmo os que eram, vamos dizer, bem comportados do ponto de vista fiscal, como a Irlanda... Pois é. Quer dizer, você não acha que a Irlanda prova que a virtude não compensa? Lembra quando eles fizeram um esforço enorme durante 15 anos, derrubaram o déficit e a dívida pública de 130 para 30? Foi. E aí, de repente, voltou tudo de novo. Mas aí eles resolveram virar um centro financeiro global e criaram um sistema bancário que era 4 vezes maior do que o país. Quando veio a crise, eles tinham a opção de cortar o tubo e deixar esse sistema bancário se financiar no mercado e se reestruturar no mercado. Eles optaram por garantir tudo. E aí não conseguiram. Um caroço de manga, o caroço entalou. A dívida cresceu de novo, né? A dívida vai crescer, não cresceu ainda, mas... Você acha que o euro vai acabar algum dia ou você acha que a Alemanha vai bancar o preço de manutenção da moeda? Eu acredito que o euro é um projeto político muito importante de uma região que sofreu com guerras e que ainda não se esqueceu disso. E eu acredito que eles vão segurar o euro. Apenas acredito que isso não vai ser possível sem uma certa disciplina. E alguns desses países realmente passaram do ponto. Então, os europeus compraram tempo fazendo esses financiamentos do Fundo Central. Né? Mas vai chegar um ponto em que até politicamente isso não se sustenta. Eu não gosto de um mundo que vem recorrentemente dando moleza para credor que emprestou mal. Acho que é ruim. Assim, eu acho o capitalismo muito bom, mas tem que ser para valer. Quer dizer, quem errou, perde. E está faltando isso. Então essa ciclotimia toda que se vê aí pelo mundo, em parte ela tem a ver com isso. As pessoas dizem, puxa, nas últimas 3 crises ninguém perdeu, ou perdeu pouco, eu vou financiar porque eu estou protegido. Isso em algum momento tem que mudar. E eu penso que em alguns casos da Europa não vai ter jeito. Então aí a reestruturação, mas o sistema como um todo, a meu ver, Agora a China tem um outro problema, quer dizer, a China entra no jogo com uma moeda muito desvalorizada para o tamanho, para a força da sua economia. O país que mais cresce no mundo tem... Os Estados Unidos tem uma moeda desvalorizada, tudo bem, mas a China, que com toda a sua força, quer dizer, como é que a gente faz com um país que fica cada vez mais importante, que tem um regime que tem, e decide que o câmbio não é aquele, não joga o jogo da flutuação? A China, na minha opinião, é o núcleo dessa questão, muito mais do que os Estados Unidos. A política americana é uma política monetária extrema, mas normal para um país que está com 9,5% de desemprego. O caso da China é diferente, é um modelo que foi desenhado para exportar com um câmbio subvalorizado, um câmbio alto, para falar aqui no nosso jargão, e que está saindo disso lentamente. Eu acho que os chineses vão sair também, porque eles estão chegando a um ponto em que a inflação está começando a incomodar e eles têm um projeto lento de ajuste. Mas o povo chinês vive sem uma rede de proteção social, eles poupam muito, consomem, portanto, pouco, e eles sabem que isso vai ter que mudar. À medida que o povo lá começar a consumir um pouco mais e o governo começar a oferecer um pouco mais de proteção, isso tudo vai gerar mudanças que vão, inclusive, forçar o câmbio a se valorizar. Que, aliás, é regra. Qualquer país que começa a crescer e ter esse tipo de trajetória também tende a ver o seu câmbio ficar fortalecido. O problema é que a China é gigante e, nesse meio tempo, não existe indústria no mundo que não esteja sofrendo com a concorrência deles. Não é só a nossa, não. Isso é geral. É uma pressão grande. Agora, você está otimista em relação ao Brasil nos próximos anos? Eu estou, assim, moderadamente otimista. Nós, nesse período recente,
surfamos uma onda global muito boa. E também um esforço que foi feito para reduzir a inflação, organizar um pouco as contas, limpar os bancos. Isso nos colocou numa posição boa para entrar numa fase de crescimento, que afinal de contas é o que sempre foi objetivo, enfim, de todo governo que se preze. Agora, o que te preocupa? Não, o que me preocupa é que nós escolhemos um modelo muito voltado demais para o consumo e nós temos um governo que é ineficiente e que investe pouco. E essa combinação não gera tanto crescimento. Quer dizer, enquanto nós tínhamos essa folga, o mundo estava crescendo, deu para fazer isso. Mas nesse período, é bom nós nos lembrarmos, o saldo em conta corrente saiu de um superávit de 2 pontos do PIB para um déficit de 3, então foi uma gordura aí que se queimou. O crédito cresceu bastante, num ritmo muito acelerado, tanto público quanto privado, também não dá para ficar expandindo nesse ritmo. E nós vamos ter que agora procurar um modelo de crescimento mais equilibrado, onde se tenha mais investimento e mais poupança. E isso vai ter que ser feito tanto pelo setor privado quanto pelo governo. Os dois vão ter que poupar um pouco mais e vão ter que investir. O país, qualquer brasileiro sabe que depois de um crescimento aí, vamos dizer, de 4% ao ano, 3,5% ao ano, a nossa infraestrutura não está dando conta. O que é isso? É engarrafamento, é falta de energia, é falta de porto, sufoco de aeroporto, total. É um sufoco geral, tudo caindo aos pedaços. Então, está num momento assim, onde essa é uma barreira ao crescimento, mas é também uma grande oportunidade. Então, se o governo tiver uma postura menos ideológica, mais pragmática, de dizer, vamos alavancar aqui o crescimento através do investimento e fizer isso com competência, eu acho que o Brasil pode estar engrenando numa fase fundamental. A outra parte que também precisa continuar no foco, tem estado, mas eu acho que pode melhorar mais ainda, é a parte da educação. Eu acho que a educação também, sem educação, não se chega a lugar algum. Não há quantidade de petróleo que faça um país se desenvolver se o povo não se educar. Obrigada, então, Armínio, por estar aqui. É isso, passeamos pelo mundo e chegamos aqui em poupar, investir e educar. Até semana que vem.